Round 6 ou Squid Game tem se tornado um sucesso gigantesco tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. Na série coreana, diversas pessoas endividadas são convidadas para participar de um jogo composto por 6 brincadeiras infantis, cujo vencedor levaria um prêmio milionário. O único problema é que eles precisam arriscar a própria vida nesse jogo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 aprendizados sobre finanças que essa série nos ensina. Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando. Nesse canal a gente fala sobre educação financeira, empreendedorismo, sobre bolsa de valores. Então se você se interessa por algum desses assuntos, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve para que você comece a receber ainda mais vídeos e se aprofundar ainda mais no tema, beleza? Então sem mais enrolação, vamos falar sobre Squid Game, ou como é conhecido aqui no Brasil, Round 6. Bom, o personagem principal dessa série é o Seong Ji-hoon. É um coreano que mora com a mãe, muito endividado, é uma pessoa que já foi casada, separou e principalmente muito endividada. Chega um ponto no começo da série que ele contrai dívidas com a agiota, chega a sofrer ameaças por causa disso e toda a trama começa a girar em cima dos problemas financeiros desse personagem. E essa série, se você ainda não assistiu, eu recomendo demais que assista, mas ela nos faz ter uma série de reflexões sociais sobre a maneira como nós lidamos com o dinheiro. E é literalmente um tapa na cara. Literalmente, eu falo, porque em um dos momentos, já no primeiro episódio, o personagem principal é abordado por outra pessoa que lhe propõe um jogo ali, uma brincadeira de criança, na qual ele tem que jogar um papel pro chão e tentar virar outro papel que tá lá. Se ele conseguir, ele leva ali cerca de R$500, mas se ele perder, ele toma um tapa na cara. É bem simples assim. E o personagem principal joga diversas vezes, perde e sai tomando bufete atrás de bufetão. Mas ainda assim, como é uma pessoa extremamente endividada, ele precisa se expor àquela situação. O que já nos leva a uma reflexão bem importante, porque não ter dinheiro pode te colocar em situações de falta de dignidade. Porque não é uma situação muito legal você ter que expor ali a sua saúde, vai lá, mas a sua moral, levando tapas na cara a troco de R$500, né? E a série é cheia desses diversos momentos que nos fazem pensar um pouco sobre o assunto. Mas bem, vamos aqui para os 6 aprendizados sobre finanças que essa série nos ensina. A primeira, e talvez a mais importante, é cuidado com as dívidas, não se endivide. Como a gente sempre fala aqui no canal, que é muito voltado para os investimentos, na bolsa de valores principalmente, a primeira etapa, antes de você pensar em comprar qualquer ação, qualquer fundo imobiliário, é quitar as suas dívidas. É o passo fundamental para que você consiga ter saúde financeira. Isso acontece porque nenhum juros que você consiga com investimento, nenhum retorno que você consiga com ação vai sobressair os juros de um empréstimo que você faz. E esses juros de dívidas vão se acumulando de uma maneira absurda, gerando efeito bola de neve, até que inevitavelmente vai chegar um momento na qual você não tem mais saída, não tem como sair dessa dívida. Então evite ao máximo contrair dívidas e se você já tem, tente quitá-las da maneira mais saudável possível para que então você consiga equalizar as suas finanças e começar a investir para aí sim pensar em multiplicar o capital. O segundo ensinamento dessa série é com relação aos empréstimos. Empréstimos bancários para as empresas muitas vezes são viáveis, são muito interessantes, porque elas conseguem alavancar seus resultados de uma maneira saudável. É o dinheiro com a qual elas vão conseguir realizar o investimento, os juros serão bem equalizados e por isso pode ser feito de maneira saudável, mas a regra para nós, pessoas físicas, é tentar evitar ao máximo a realização de empréstimos. E se você for fazer, se você precisar, tente fazê-lo junto a alguma instituição financeira certificada. Evite pegar dinheiro emprestado com um amigo, com um parente, com agiota, nem se fala, né? Inclusive o próprio protagonista da série, como eu já falei, pega dinheiro emprestado com agiota, é cobrado, é ameaçado de morte e na verdade é o que faz ele assinar
um termo no qual ele entrega a sua integridade física para cobrir aquelas dívidas. E é a partir disso aí que a história começa. Terceiro ensinamento, não se alavanque. Esse, na verdade, é o momento da série que eu até me diverti, quando um dos principais personagens, o Sang-woo, ele conta como ele ficou na situação de dívida extrema. Ele era visto, diferente do Ji-hoon, que é o principal, que é um cara mais humilde mesmo, desde sempre, o Sang-woo era visto como um menino prodígio. Ele era considerado a pessoa mais inteligente lá do bairro que ele morava, cursou uma boa faculdade, era chefe de uma equipe de investimentos muito grande, só que em certo ponto ele começou a operar alavancado, a buscar ganhos com dinheiro que ele não tinha. E o que aconteceu foi que ele perdeu tudo e entrou numa dívida milionária da qual ele já não conseguia mais sair. 218번 조상우 나이 46세 전직 기쁨증권 투자 2팀 팀장 고객 이해지금을 무단으로 빼돌려 주식 파생 상품과 선물 옵션에 투자했다가 실패 현재 손실액 6억 5천만 원. É um ensinamento muito importante. Aqui no YouTube a gente sempre fala que a questão do day trade é muito complicado. Menos de 1% dos day traders tem sucesso na bolsa de valores. A maioria perde dinheiro. Agora, se você ainda faz uma operação dessa com dinheiro que você nem tem, cara, a sua chance de fracasso e de se afundar em dívidas que você não consegue pagar é muito grande. Então, evite alavancagem e evite day trade também. Aliás, se day trade talvez seja o melhor jeito de você ficar pobre, o segundo são as apostas, que é o próximo ensinamento aqui dessa lista. Cuidado com apostas. As pessoas que ficaram bilionárias, os maiores empresários do mundo, elas não apostam. Por quê? Porque elas confiam no seu próprio potencial de gerar valor para a sociedade e, a partir disso, a sociedade gerar valor para ela em termos financeiros. Estatisticamente falando, as apostas não fazem sentido financeiramente, porque se as apostas fossem boas para os apostadores, não existiam casas que ganham dinheiro em cima disso. Para cada pessoa que ganha, centenas, milhares, milhões de pessoas perdem. Então não faz sentido nenhum que você vá pelo caminho da aposta, buscando isso como uma forma de se livrar de dívidas, de mudar de vida. Cara, isso não existe. E eu sei que é um caminho que parece ser tentador ali, uma última esperança de tentar mudar de vida. Na verdade, o personagem principal, o Ji-hoon, também no começo da série, tá lá apostando em cavalo. É um recurso que não deveria ser utilizado se você tá buscando mudar de vida. Busque investir em conhecimento, se esforce um pouco mais no trabalho que você vai conseguir o retorno que precisa. Quinto ensinamento, não confie na ideia de dinheiro fácil. Se alguém chegar te prometendo rentabilidades absurdas, dinheiro fácil, é golpe. Essa é a maneira mais fácil de cair em pirâmide. Lembre-se que o maior investidor do mundo, Warren Buffett, teve um rendimento anual por volta de 22%. Como você vai acreditar que alguém vai te entregar um retorno maior que isso? Tem gente que cai em golpe aí de 50% ao mês, 100% ao mês, isso é impossível. Então, a maneira mais fácil de não cair em golpe, esqueça que existe dinheiro fácil. E aqui, no caso que é apresentado na série, na verdade, não é um golpe, por incrível que pareça. E esse é um ponto, mais um ponto que nos leva a refletir sobre a série. Como funciona o jogo? Pessoas endividadas são convidadas a participar de uma série de 6 brincadeiras, cujo vencedor vai levar um prêmio milionário. Convertido para reais, são 208 milhões de reais. Então, um prêmio muito grande. Só que elas já vão sabendo que a integridade física delas será posta em risco. E acontece algo muito interessante. Logo no primeiro jogo, são 456 participantes e metade é eliminada. E quando eu falo eliminada, eu não falo que simplesmente perde o jogo. Metade dos participantes são mortos. Mais de 200 participantes são mortos. Aí, a partir disso, é claro que os outros participantes ficam preocupados com aquele jogo e tudo que acontece, mas um dos momentos mais marcantes da série é quando os responsáveis pela organização do jogo chegam para os participantes e falam: nenhum de vocês aqui está sendo obrigado a participar desse jogo. Inclusive, se a maioria decidir, vocês podem voltar para casa. E é o que acontece. Tem uma votação entre os 200 e poucos participantes que sobraram e por um voto de diferença, eles decidem não participar do jogo.
e momentaneamente é cancelado. Só que pouco tempo depois, essas pessoas são novamente procuradas e quando elas voltam para suas vidas, que elas se deparam novamente com as suas dívidas, a maioria das pessoas, mais de 100 participantes, retornam para o jogo. Mais uma vez reforçando, em nenhum momento elas foram obrigadas a participar. Não, elas foram por vontade própria, talvez por enxergar que não tinham outra possibilidade. E aqui é o que a gente fala daquela relação de risco e retorno, que nesse caso até se faz presente nesse jogo. Porque você tem um risco elevadíssimo, que na verdade é o risco de morte, certo? Já que de 100, 200 participantes, apenas um irá vencer, todos os outros irão morrer, mas o possível retorno é gigantesco, de 208 milhões de reais. Então, cuidado com promessas de dinheiro fácil, e essa questão do risco e retorno vai nos levar para o sexto e último ensinamento sobre finanças dessa série. Não se exponha ao risco da ruína. Se você não sabe o que é o risco da ruína, vou te explicar agora. Calma. O risco da ruína é aquele que, se você se expor e der errado, assim, fudeu. É uma dívida que não pode mais ser paga, uma vida que está em risco, é o risco da ruína. Uma situação a qual, se der errado, assim, é fim de jogo para você. E é uma situação a qual nós nunca podemos nos expor. Porém, apesar disso, como essas pessoas não viam mais saída devido à quantidade de dívidas absurdas que elas contraíram, na visão delas, a saída era se expor a esse risco da ruína. E como a gente vê, de 456 pessoas, 455 são mortas. Existe apenas um vencedor. Então, como a gente pode ver, não vale a pena se expor a esse tipo de risco. E bem, durante a série, os participantes são expostos a alguns dilemas morais. Afinal de contas, acaba virando um jogo de sobrevivência, onde terá apenas um vencedor. Então, em certo ponto, eles se matam, eles traem seus companheiros, eles burlam regras, então acaba virando algo totalmente fora do controle. Bem, se você não assistiu essa série ainda, eu vou dar um spoilerzinho aqui do final, que é um trecho muito importante da série. Então, se você ainda não assistiu e não quiser pegar spoiler, pausa esse vídeo aqui, vai assistir e depois você volta, tá? Mas no final do jogo tem um vencedor, como era desesperado. O Ji-hoon ganha o prêmio, o personagem principal, mas cerca de um ano depois dele ter vencido o prêmio, finalmente a pessoa que estava por trás da organização desse jogo o convida para se apresentar, para levar o que o motivou a fazer aquilo. E na verdade era até um dos participantes do jogo que estava disfarçado ali, uma pessoa multimilionária, muito rica. E quando o Ji-hoon pergunta para ele por que eles fizeram aquilo, por que eles foram responsáveis pelas mortes de tantas pessoas, o criador do jogo falou o seguinte: Ji-hoon, você sabe qual a semelhança entre pessoas muito pobres e pessoas muito ricas? A semelhança é que nada mais as entretém. O muito pobre porque ele está tão ligado ali no fato de estar vivendo um dia após o outro, correndo atrás do dinheiro para pagar suas contas, que nem consegue apreciar nada da vida. E o rico, o muito rico, aquela pessoa que tem milhões, bilhões de reais, porque nada mais a satisfaz. Ela tem tanto dinheiro que qualquer experiência pode ser comprada. E aí, inclusive, todo esse jogo é filmado para que bilionários assistam e façam suas apostas. Então, no final das contas, o jogo nada mais é do que um entretenimento para as pessoas bilionárias que financiam aquele projeto. E bem, esses foram 6 aprendizados que Round 6 nos ensina sobre finanças. Uma série espetacular, acho que vale muito a pena assistir. Como eu já falei, é um tapa na cara, ou vários tapas na cara, literalmente. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.